Vamos resolver essa questão que foi cobrada no concurso para a Guarda Municipal da Prefeitura de Pacujá de 2019, cuja banca organizadora foi a CETRED, e essa questão ela cobra conceito de progressão aritmética. Vamos lá? Preste atenção aqui no enunciado. Um atleta, para participar de uma competição de corrida, treina diariamente correndo 15 quilômetros. Na primeira hora, consegue percorrer 3,5 km e, em cada hora seguinte, 400 metros a menos que a anterior. O número de horas que ele dedica ao treino diário é de... Então, temos aqui um caso que a gente vai ter que formar uma sequência numérica da quantidade de quilômetros que esse atleta corre a cada hora. Lembrando que a cada hora ele corre 400 metros a menos. Nossa razão na progressão aritmética, ok? A gente não vai usar as fórmulas da progressão aritmética porque essa questão fica mais fácil a gente esquematizar essa situação problema e verificar aqui então qual que é o número de horas. Nessa situação aqui, em quantas horas ele vai correr esses 15 quilômetros? É isso que essa questão está exigindo que o candidato calcule. Vamos lá? Observe aqui então o esquema na tela. Bom, veja que aqui eu tenho uma linha do tempo, uma reta numérica, né, que a gente está representando aqui as horas, de hora em hora, e aqui embaixo a gente já vai começar a interpretar o enunciado ou representar o enunciado por meio desse esquema, tá? Ele diz aqui então que, bom, ele treina 15 horas por dia, ele corre 15 horas por dia, então esse é um dado que a gente vai utilizar daqui a pouco. Na primeira hora, então isso aqui é importante, olha, aqui na primeira hora, onde que vai ser a primeira hora? A primeira hora é aqui, a primeira hora é aqui, olha. Aqui na primeira hora, na hora zero, a hora que ele inicia, evidentemente ele não correu nada, né? Então, passado-se uma hora, na primeira hora, ele consegue percorrer 3,5 km. Então, vamos anotar isso aqui no nosso esquema, que já está anotado, aliás. Então, depois de uma hora, ele percorre, então, aqui 3,5 km. Está aqui. E a cada hora seguinte, ele corre 400 metros a menos. Então, olha, da primeira hora para a segunda hora, o que a gente representou aqui embaixo, olha, é menos 400 metros ou menos 0,4 quilômetros. Aqui também a gente precisa converter metros em quilômetros, tá? Para a gente converter metros em quilômetros, eu vou até colocar aqui, olha, para a gente converter metros em quilômetros, basta dividir por 1000. Então, eu tenho aqui a situação, olha, de 400 metros. Para converter em quilômetros, 400 dividido por 1000 é igual a 0,4 quilômetros. Então, 400 metros equivale a 0,4 quilômetros. Por isso que eu coloquei aqui, menos 0,4 quilômetros, porque a gente está trabalhando com quilômetros. Então, vamos continuar. Então, da primeira para a segunda hora, agora a gente vai ter que montar, né? Então, a gente já está aqui na segunda hora. Ele diminuiu 400 metros ou 0,4 quilômetros. Então, o que acontece aqui? Veja então que aqui na primeira hora ele andou, ele correu 5,5 km. Na segunda hora, necessariamente, ele vai correr o quê? Aqui está errado, tá? Então, é 3,1 km. Por quê? Porque, eu vou até colocar aqui, olha, 3,5 km que ele correu aqui na primeira hora, menos os 400 metros que ele deixa de correr a cada quilômetro, que é 0,4, se a gente fazer essa conta, né? 4 para 5, 1, a vírgula debaixo de vírgula aqui na subtração, números que tem casas decimais, 3 menos 0 é 3. Então, olha, na segunda hora, ele correu, então, 3,1 km. Então, perceba que já vai somando, olha, 3,5 mais 3,1 km da segunda hora, fazendo o cálculo de cabeça, já dá 6,6 km, tá? Ele precisa chegar nos 15 km. É isso que a gente precisa ver que hora que ele chega nos 6 km. E aí, a gente vai seguindo, olha, na terceira hora, ele vai diminuir mais 400 metros em relação ao que ele correu na segunda hora. Se na segunda hora ele correu 3,1 km, na terceira hora ele vai correr 2,7. Por quê? 2,7 é 3,1 menos 0,4 é 3,7. E na quarta hora? Na quarta hora é 2,7 menos 0,4, vou até fazer aqui, olha.
2,7 menos 0,4, 4 para 3, vírgula debaixo de vírgula, 0 para chegar no 2, 2. Então, aqui, olha, ele correu 2,3 quilômetros. E aí, ele vai diminuir mais 400 metros, 2,3 quilômetros menos 400 metros. Se você fizer esse cálculo, você vai chegar no número 1,9 quilômetros. Lembrando que 1,9 quilômetros é o que ele correu aqui na quinta hora, né? Que equivale ao que ele correu na quarta hora, menos 400 metros. Lembrando sempre desse menos 400 metros. E aí, 1,9 quilômetros menos 400 metros vai dar 1,5 km, né? Por que eu parei aqui? Porque eu já fiz o cálculo, evidentemente, né? A gente não quer saber em que hora. Aqui, olha, qual é o número de horas que ele dedica ao treino diário, sabendo que o treino diário dele é de 15 km? Se a gente somar tudo isso aqui, olha, total. Eu vou até colocar aqui de cor diferente. Total que ele correu aqui, olha, nessas 6 horas. Se você somar com calma, 3,5 mais 3,1 mais 2,7 mais 2,3 mais 1,9 mais 1,5, 1,5 o que ele correu aqui, olha, na sexta hora, isso aqui vai totalizar 15 quilômetros, que é exatamente o treino diário dele, e é exatamente isso que a pergunta o enunciado está perguntando. Olha, o número de horas que ele dedica ao treino diário é de 6 horas. Ele dedica 6 horas para o treino diário, porque nessas 6 horas, de acordo com esses critérios do enunciado, ele corre os 15 quilômetros que corresponde, né, esses 15 quilômetros, ao treino diário dele. Portanto, a alternativa correta e gabarito da nossa questão é a alternativa